E fiquei assim a vida toda a pensar que se tirar o mestrado depois ganho mais. Depois quando tirei o mestrado e pós-graduação, em sentido estrito ou em sentido lato, as duas coisas, acaba que não é muito considerado. Ainda por cima, quando eu terminei o mestrado, foi quando apareceu o processo de Bolonha, em que os mestrados quase que se equivaleu à licenciatura. Também a licenciatura não é mais do que uma licença para ser professor, para dar aulas, para ensinar alguém, por via formal. Acabou que o mestrado, que também era nas áreas dos negócios e tecnologias, e do e-business e do e-commerce, portanto, negócios na internet, também tive essa visão. Eu vou aprender, aproveito, tiro o mestrado e vou aprender a fazer negócios na internet, porque a partir de 2003 começou os negócios começaram a crescer bastante. Não quer dizer que nos anos 90 não tivessem crescido, mas o boom foi principalmente a partir de 2002 e 2003, até nos Estados Unidos. E ouvia-se falar muito. Depois, no fundo, acabou por ser uma bolha, que ouviu-se falar na explosão da bolha nas tecnologias naquelas alturas, mas nessa época eu tive essa visão. Eu vou estudar o mestrado e eu vou aprender de forma prática a criar os negócios online, o marketing digital, as lojas online, o e-commerce e o business to business, o e-business e esse tipo de matérias. Mas acabou porque foi a mesma coisa. Eu não aprendi no bacharelato, eu não aprendi a lição no bacharelato nem na licenciatura. Acabei por fazer, entre aspas, o mesmo erro. Fiz cursos de pós-graduação e de mestrado, sentido estrito e sentido lato. Eu tirei mais do que um e fiz o mesmo erro. Ou seja, ocupei o meu tempo, perdi muitas horas da minha vida. Se tivesse investido aquele tempo, naquela altura já existia o marketing digital como é hoje. Naquela altura não era muito diferente. O Google estava a aparecer e o AdSense logo a seguir, já só ouvia falar nessas coisas. O YouTube também apareceu pouco tempo mais tarde. Claro que o sistema de parcerias do YouTube, presumo que nesse início ainda não existia, mas apareceu pouco tempo depois. E se eu tivesse investido, cheguei a ter o meu blog, mas depois deixei-o parado. O blog chegou a aparecer na televisão, também tive essa oportunidade, mas não. Deixei tudo por causa dos estudos. Mestrado, que era para ganhar um bocadinho mais, ou para ter para ser professor universitário e subir na carreira. Mas o que é que isso dava? Ganhava-se o mesmo, mas podia passar eventualmente de um professor assistente para um professor assistente, para um professor assistente um bocadinho mais, que eventualmente desse aulas no mestrado, embora pudesse dar aulas no mestrado também só com a licenciatura. Porque no fundo o que eles se preocupavam é se eu tinha a licenciatura, não se preocupavam se eu tinha o mestrado. Então foi outro erro na minha vida. E depois pensei, então vou tirar o doutoramento. Comecei a tirar o doutoramento em 2007 ou 2008. Mas pronto, para pagar o meu estilo de vida, depois entretanto casei e tinha o meu estilo de vida e embora o meu, entre aspas, ordenado, ou os meus honorários não fossem estáveis, pudesse nos meses ganhar mais, noutros meses ganhasse menos, consoante o número de horas que eu trabalhava, tanto na parte profissional de projetos, como também no ensino. Pois ser professor e ser formador atrapalhava também um bocadinho o meu desempenho a nível profissional, porque tinha que preparar aulas e às vezes estava preocupado com isso. Em alguns dias, havia dias que já estava preparado, havia outros dias que não estava e a parte profissional era um bocadinho afetada também. E também às vezes a dar aulas estava preocupado com coisas do trabalho.
porque para todos os efeitos eram projetos, a trabalhar como freelancer é um bocadinho mais estressante do que trabalhar por conta do patrão, porque se naquele dia não correr bem, no próximo dia correrá melhor, enquanto se for freelancer podem decidir colocar-me fora do projeto muito facilmente, como aconteceu algumas vezes, e também na parte do ensino também podia acontecer, mas acontecia menos vezes. E então fui para o doutoramento. As vantagens do mestrado, pronto, a nível de matérias, aprendi mais ou menos da mesma forma como na licenciatura. Eram conteúdos um bocadinho mais teóricos, os trabalhos práticos não desenvolvia tanto ao ponto de me poder tornar um profissional pronto a trabalhar na área. Ficava tudo por desenvolver, é normal. O mestrado, a licenciatura deu mais autonomia nos estudos, a nível científico e a nível tecnológico. Fiquei muito mais autónomo do que com o ensino médio e secundário. Tirar a licenciatura e o mestrado faz com que fiquemos com uma bagagem a nível de conhecimentos para desenvolvimento pessoal muito melhor do que se não tivesse, mas a nível prático, nós só vivemos, sei lá, 60, 70, 80, 90, 100 anos, algumas pessoas vivem mais, portanto, os melhores anos da nossa vida está entre os 20, os 30 e eventualmente início dos 40, e depois é sempre a descer. E perdemos os melhores anos da nossa vida a estudar, embora agora seja mais fácil, porque pelo menos o ensino português e europeu com o processo de Bolonha é possível chegar ao mestrado em 5 anos e depois em 2 ou 3 anos fazer o doutoramento, ou seja, até 8 anos conseguir fazer o ensino superior completo, mas o mestrado permite, principalmente através da tese, seja ela profissional ou uma tese científica, permite ser muito mais, conseguir sistematizar o conhecimento e focar muito mais, enquanto a monografia ou o trabalho final de curso da licenciatura e do bacharelato também se aprende a classificar e a ordenar as informações e a acrescentar o nosso cunho pessoal lá, mas a nível científico não foca tanto, dispersamos um bocadinho. Embora tenha visto muitas monografias de licenciatura bastante científicas, tenha visto como professor ou até como investigador, tenha visto muita coisa interessante a nível de licenciatura, mas a tese de mestrado é muito mais focado. Acrescentamos um bocadinho mais valor ao que existe. Muitas teses de mestrado já são autênticas teses de doutoramento, também já vi, mas normalmente tem menos páginas a tese de mestrado, mas não é pelo número de páginas que também, principalmente nas teses tecnológicas, não é pelo número de páginas que vemos tudo, porque depois também temos artefactos, programas. Portanto, a nível científico e a nível tecnológico e a nível de investigação, o mestrado tem o seu valor. A nível prático, no dia-a-dia da nossa vida, a nível financeiro, a nível familiar, o estilo de vida, esse tipo de coisas acaba por influenciar bastante a nossa vida, e os nossos objetivos acabam por ficar adiados para chegarmos a uma idade como a minha e ainda não ter conseguido, ou de já não ter a mesma capacidade se calhar do que antes. Isso pode ser prejudicial. E para progredir na carreira como professor, acabei por inscrever no doutoramento. Depois acabei por descobrir que investigação é espetacular, trabalhar como investigador.
cheguei a fazer estágio de investigador, pronto, ia fazer os meus projetos de investigador pessoais e vi que, embora já tivesse pensado nisso anteriormente, mas a investigação e desenvolvimento hoje em dia nas empresas é muito importante. Portanto, ir para doutoramento para trabalhar como investigador em ciência ou tecnologia ou engenheiro, investigador, é bastante útil e o doutoramento ajuda bastante, porque existe toda uma metodologia que se aprende no doutoramento. Poderá ser muito útil para muitas pessoas, mas tirar o doutoramento só por tirar ou só para ser professor e ganhar mais um bocadinho, pronto, a ser um professor auxiliar, associado ou catedrático, dentro da carreira, claro que se ganha bastante mais. Podemos ganhar muito mais no mundo cá fora, entre aspas, como nos negócios, etc. Também é verdade. Há muita coisa que se pode ganhar muito mais dinheiro como professor e investigador. Existem certos países, como em Portugal, que a profissão de investigador e até mesmo professor catedrático não é assim tão bem paga como isso. Mas pronto, é bem paga e é melhor do que ser professor assistente, como eu fui. Acabei por não terminar o doutoramento, mas eu conto terminar um dia para desenvolvimento pessoal, porque eu gosto de estudar, eu gosto de investigar, gosto de acrescentar o meu valor às coisas e defender uma tese não para ganhar dinheiro, não para melhorar o meu estilo de vida, mas para desenvolvimento pessoal e para capacitação pessoal. Eu faço isso. No fundo, em resumo, eu não me arrependo de ter estudado, ainda não acabei os estudos, mas completo, e depois ainda existe o pós-doutoramento, o pós-doc, também se calhar um dia vou fazer, mas não me arrependo de ter estudado até aqui. Não, estou longe de ser a pessoa que estudou mais do mundo, obviamente, mas estudei bastante acima da média. A maior parte das pessoas em Portugal e no mundo não estudaram tanto como eu, mas houve muita gente que estudou muito mais que eu, não é por aí, mas não me arrependo, desenvolvi muito a minha capacidade, desenvolvi muito pessoalmente. Só quem já estudou é que sabe como era antes e como é depois, mesmo com conhecimentos que não interessem para nada e que fomos formatados e que o professor só é muito teórico, embora as universidades hoje em dia preocupem-se em ter pessoas que trabalham nas empresas a dar as aulas práticas, mas não é a mesma coisa. Mas, por outro lado, arrependo-me porque poderia ter feito os meus negócios e aqueles erros que eu disse que fiz, em parte também foi por ter estudado, por priorizar os estudos em muitas fases da minha vida, e não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. E, em grande parte, foi por causa dos estudos. Eu estava na minha zona de conforto, estava a estudar, estava a construir um futuro que, no fundo, foi uma ilusão. É claro que nesta altura podia ter já o doutoramento também e podia ser professor auxiliar, podia até ser associado. Portanto, eu comecei a tirar o doutoramento em 2007. Se tivesse investido mais no doutoramento, podia, em 2010 ou 2011, já ter começado como professor auxiliar e depois era toda uma carreira pela frente. Mas se eu for a fazer o que eu podia ter feito a partir de 2000 ou até a partir de 97 até 2020 ou até agora,
podia ter feito muito mais se tivesse avançado pela parte empresarial.